Capítulo 1029 de One Piece Torre. A luta de Killer versus Basil Hawkins aconteceu. Muito louco porque ela veio depois de outras lutas que eu pessoalmente achava mais importantes. A do Perospero e a do Jack. Principalmente a do Jack. Mas é interessante, né, como o Oda ele dá valor aos supernovas e como ele surpreende. Porque até esse capítulo 1029 eu tava acreditando que o Basil Hawkins poderia tirar uma carta da manga e eu vou passar pro lado desses aliados aí. Mas não foi bem assim. Basil Hawkins derrotado pelo Killer. Gente, o Killer é insano. É rápido e não para. Mesmo a situação como tava e ainda sofrendo esses efeitos colaterais da Smile que ele comeu. Porque imagina, você tá rindo involuntariamente, né? É até piada de desenho infantil, né? Aquele negócio de você colocar uma peninha no pé pra fazer coça. E o cara não consegue, né? Ter mais ação porque não para de rir. Então, é um handicap, é uma desvantagem você tá rindo o tempo todo por conta da Smile, né? Baita capítulo, vamos falar sobre Kid e LOL versus Big Mom também. E, óbvio, vamos falar sobre essa decisão do Sanji de fugir do Queen, da batalha que dividiu o fandom. Vocês já sabem de que lado eu tô, né? Vamos lá defender o Sanji. Ó, galera, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações e saca só a agenda do All Blue para essa próxima semana. É muito conteúdo. Lembrando que não tem análise de My Hero Academia porque não teve capítulo e não teremos react de Jujutsu Kaisen na próxima sexta-feira porque não terá capítulo. Quando não tem capítulo, não tem o que a gente possa fazer, né? E se liga quarta-feira que teremos um unboxing, beleza? Além da grade do All Blue, eu convido você a ver a nossa grade da Twitch que virou o meu plano A, tá bom? O YouTube não impulsiona meu canal direito e a gente tá crescendo muito lá na Twitch. Convido vocês a trocarem ideia comigo em meio aos gameplays e é lá também que a gente faz a leitura volume a volume. Essa semana é o volume 6 e também temos os nossos reacts dos capítulos mais atuais ao vivo. O 1030 vai rolar 9h30 da manhã na próxima sexta-feira. Beleza? Conto com vocês e vamos! Gente, temos uma capinha com a Jerry Bonnie numa competição, né, de rodízio com as lontras marinhas. Muito legal. Eu que acredito que a Jerry Bonnie pode chegar no final de um ano junto com algum revolucionário, não sei se o Sabo exatamente, mas seria uma ponte para Mary Joyce. A gente vem trabalhando nos últimos vídeos de perguntas, principalmente. Falando nisso, os posts de previsões e perguntas já estão no ar, tá bom, gente? Para vocês participarem. Vídeo de previsões para o 1030 chega terça-feira, vídeo de perguntas e respostas chega na quinta-feira, como vocês puderam observar na agenda. E eu tô achando muito que a Jerry Bonnie pode chegar com algum revolucionário para indicar o que é que rolou em Mary Joyce e Uruf e até lá. Talvez a gente já tenha o combate contra o governo mundial agora, para depois termos Elbaf, Roadstar e a batalha final contra o Barba Negra em Laugh Tale. Ou vocês acham que a ordem será diferente? Bom, interessante, né, como a aparição de um personagem na capa já lembra a gente de uns assuntos bem importantes para o ato final de One Piece, pegando aí como referência o world building, né, e tudo isso que aconteceu na Reverie. Seguindo para a narrativa principal, a gente começa com Sanji versus Queen, não tão versus assim. No capítulo anterior a gente viu que a bochecha do Sanji, ela meio que deforma, mas eu tava acreditando que foi momentaneamente por conta do impacto lá da espada, né, mas não, ela fica deformada e o Sanji precisa puxar para ela voltar ao normal. E aí o Sanji fica, velho, ele começa a se lembrar dos seus irmãos a partir de uma fala do Queen. Porque se liga na sequência: exoesqueleto, regeneração anormal, força física e um coração frio. E aí a cara do Sanji,
é de trauma. E a gente acompanhou toda a saga para entender muito bem como ele se sente em relação à família. Então, ele não quer virar um monstro que nem os irmãos, que não derramam sangue nem lágrimas. E aí ele foge. Quando ele foge, ele pensa. Muito importante esses balões de pensamento do Sanji. Se continuar assim, eu vou... Será que eu vou perder meu coração? E, gente, se o Sanji perde o seu coração, ele obedeceria diretrizes do Judge? A Germa 66 não tá aí. Mas o que faria um Sanji sem coração? Ele poderia até se voltar contra os seus aliados, né? Imagina ele machucando a Nami. Então, no subtexto, nas entrelinhas do personagem Sanji, eu li isso. E entendo ele ter fugido por um breve momento. Porque se ele continua lutando, ele pode vir, na cabeça dele pelo menos, ele tá pensando que ele pode vir a ficar sem coração. É muito interessante, né, que uns minions lá do Kaido até atiram na cabeça do Sanji, vendo a brecha que ele deu, e os tiros pegam. Mas não faz nada, machuca um pouco. Mas isso ainda choca a galera porque era pro Sanji ter morrido. E o Queen vai atrás dele, parece um cachorrinho, né, na forma híbrida. Até a trança do Queen vira uma garra do Dr. Octopus. Quando ele encontrar o Sanji novamente, ele vai falar "Hello, Peter". E é interessante porque o Queen, ele não tá com medo diante daquilo que aconteceu. Ele quer ir pra cima, ele quer ver mais daquela tecnologia. A curiosidade matou o gato e vai matar o Brachiosauro também. Como é o One Piece, não vai matar, né? Mas vai fazer o Sanji vencer essa batalha. E eu acredito que mais explicações sobre isso irão chegar quando essa batalha for mostrada pra gente, né? A continuidade da batalha. Isso estava acontecendo no Grande Salão. É aí que a gente vai pro segundo andar. E, gente, tem uma crítica em questão de parâmetros de poder. Eu já falei pra vocês, e citando um vídeo do saudoso Stan Lee, que essa história de quem é mais forte que quem é muito boba da gente estar debatendo, porque no final das contas o que o Oda quiser fazer, ele faz. É claro que tem coisas muito óbvias. O prefeito da Vila dos Moinhos, do Ruffy, lá no East Blue, o Whoopslap, não tem condições de derrotar o Kaido. Claro. Mas aí em Onigashima, tudo pode acontecer e acontecer uma coisa bem estranha, né? Tipo, vamos lá. A Big Mom tá dominando a luta. Que mulher imponente, como eu amo essa véia e que prazer é dublar ela nos nossos reacts. Vou sentir falta quando o ano terminar e torço muito que ela ainda apareça até o finalzinho de One Piece. Mas o Kid, ele tá caído e o LOL tá muito pistola porque ele tá sendo um peso morto. O LOL tem que agir sozinho e ele manda um Counter Shock. Compro a Big Mom levar um dano do LOL, você vê a bochechinha dela também, né? Assim, tronchando, porque o Counter Shock, ele dá dano de dentro pra fora. O LoL não precisa necessariamente aprender um Ryu para causar um impacto desses, né? Porque o Counter Shock cumpre muito essa função. Prometheus fica pistola e manda um Stolen Fire, queima o LoL e, gente, é muito impressionante porque depois do impacto do Counter Shock, a Big Mom, ela se apoia num dos seus pés, resistindo ao impacto, e gira muito! Ela é muito ágil e manda uma marmelada, né? Que é o Marmalade, muito legal esse trocadilho aí do Oda. Mas aí que tá o problema, porque ela atinge em cheio o Kid e o LoL com esse Marmalade. É um ataque tipo bônus de dano físico da Big Mom, a Natural Born Destroyer, uma Yonkou absurdaça. E os dois ficam vivos para contar a história. Não é a primeira vez que eu critico esse tipo de coisa do Oda. Beleza, aí já são super novas. E principalmente o Kid, né, que tem mais essa vibe do físico. O LoL eu acho mais de suporte. Mas é muito louco, assim, não é que era pra eles morrerem agora, mas KO, sabe? É que nem o Usopp resistindo à cabeçada da ult. Eu não compro. É claro que desde o começo de One Piece a gente tem a suspensão da descrença, né? Mas aí eu já acho demais isso, que
o Oda mostra pra gente do Kid e do LOL resistindo ao Mama Raid, né? E o Kid ainda tá com muita dor de cabeça. É uma enxaqueca, né? Mas não é bem uma enxaqueca. A gente entende o que é que tá rolando no terceiro andar. Killer versus Hawkins, e o Killer, ele tá impotente e ele tá levando muito dano, porque ele não tá com coragem de ir pra cima do Hawkins, já que se ele machuca o Hawkins, o dano vai diretamente pro seu capitão, o Kid. E o Hawkins tá batendo a cabeça nos pilares, velho. Então, a cabeça do Kid tá doendo muito, é por isso que ele não tá conseguindo reagir. É por isso que ele não tá numa ressonância ideal com o Trafalgar Law, né? E é bem interessante que a gente vê uns minions do bando do Kid acompanhando o Killer. E é uma mistura de level 5.5 de Impel Down com Thriller Bark, né? A galera do bando do Kid é bem peculiar nas vestimentas, eu acho bem interessante, velho. E todos eles, né, ou quase todos, têm esse lábio mais escuro. Fico me perguntando se é típico da terra natal do Kid, né? Mas bom, o Killer vai pedindo, liberte o Kid, por favor, em troca da minha vida. E aí o Basil Hawkins, ele vai falando, né, sobre o sonho do Kid. Não era isso que ele queria? Olha aí no que deu, né? O Basil Hawkins vai falando sobre o poder dos Yonkous e como a gente deve temer os Yonkous. Não há como vencer. É interessante porque o Killer começa a se perguntar, né, enquanto vai levando um monte de chute do Basil Hawkins. Por acaso você se arrependeu naquela hora? E aí a gente tem mais a confirmação, né, de como o Basil Hawkins teve o seu espírito quebrado lá no capítulo 795, na primeira aparição do Kaido, diante daquela suposta aliança, né? Kid, Killer, Basil Hawkins e Apu. O Apu já estava trabalhando para o Kaido desde antes. Por isso que o Apu deve ter dado a localização daquela reunião, né, para o Kaido. E o Hawkins não estava trabalhando com o Kaido, mas ele teve seu espírito quebrado. O Kaido pergunta a ele: se você entrar pro meu bando, eu lhe darei as boas-vindas, né? Quer entrar? E aí o Basil Hawkins ficou com muito medo e entrou. Então é interessante, né? O Apu sempre foi um traíra, pra mim é a pior estirpe. E o Basil Hawkins é de dar pena, velho. Porque ele foi comprando essa coisa, né? Tipo, ele até fala pro Killer: vamos ver aqui quem vai se arrepender. Então você precisa ter muita segurança, né, do caminho que você escolheu. E o caminho do Kid, do Killer, dos aliados aí, pô, que caminho bonito, né? Vamos lá enfrentar o desafio, enquanto o Basil Hawkins se baixou para os números do Kaido, se baixou para a imponência do Kaido, para todo o poder do Yonkou. A custo de quê, velho? Você se perdeu no meio do caminho. Podia estar aí com aliados incríveis, né? E aí o Killer, ele começa a querer fazer umas perguntas pro Basil Hawkins. Duas perguntas, né? A primeira: se você levar dano, um dano que não tem pra onde ir, ele vai parar onde? Aí o Basil Hawkins fala, né? Você tá falando de quê, meu irmão? O dano sempre vai pro Kid. E aí é que vem o primeiro corte. O Killer é insano nesse capítulo, gente. Que brutalidade. Mais uma amputação. Ei, Tiruada, o que é que você tem contra o braço da galera? Desde o capítulo 1, tirando o braço do povo, primeiro foi o do Shanks, teve até o do LOL lá em Dressrosa, né, que foi colado de volta por conta da Mancherie. E aí, ó, Basil Hawkins vai ficar sem bracinho. Ou então ele acorda no final de um ano, se arrepende, a galera cola o braço dele, porque, sei lá, tá o LOL e o Marco aí, né? Seria interessante o Oda não recolocar esse braço. Mas então, é o que o fandom do All Blue tava dizendo nas previsões. Vocês acertaram, velho. Aqui eu não fico com esse negócio de eu acertei! Olha! Não, vocês acertaram. Vocês são incríveis! E que massa, velho. O Killer, ele fala exatamente, né? Uma previsão muito precisa de que, mostrando a anatomia do Kid, tipo, ele não tem o braço esquerdo, então não tinha pra onde ir, né? O dano. Mas aí, gente, é que eu começo a ficar me perguntando sobre os poderes do Hawkins. Primeiro, tem um questionamento que eu vou fazer que alguns de vocês devem me trazer a resposta. Tipo, se o bonequinho de palha não transferiu o dano, se ele continua do Basil Hawkins, por que ele saiu? Por que ele foi cancelado? Né? Mas beleza. Matheus, é porque deu dano no Hawkins.
Beleza, tudo bem. Vamos lá. Só que o meu problema é como é que o Hawkins só bota mais um boneco pra lutar contra o Killer? Saca? Porque se o Basil Hawkins tivesse pelo menos mais um bonequinho, o Killer já cortou o braço do Basil Hawkins fora e o Kid não tem mais nenhuma parte amputada. Então, cortando esse braço do Hawkins, se tivesse mais um bonequinho, o Killer ia voltar à estaca zero. Ele não ia poder mais atacar o Basil Hawkins. E aí o Basil Hawkins vai e fala, é o último boneco. Então é muito ingênuo, sabe? É muito sem vergonha por parte do Oda. Porque eu acho que ele poderia explicar melhor o poder do Hawkins, quantos bonecos o Hawkins pode comportar, né? Ou seja, quantas conexões, quantas ele fez na guerra, quantas sobram, né? Então eu acho que foi ingênuo por parte do Basil Hawkins e eu acho que faltou mais explicação dos poderes do Basil Hawkins por parte do Oda. Então eu não curti tanto. Mas é claro, né, que o hype come no centro, né? E aí vem a carta da morte virada pra cima. O Basil Hawkins tira mais uma carta e vem o espantalhão. É a carta da aniquilação e dá mais segurança para aquele discurso do Basil Hawkins. Eu não vou morrer até que o meu adversário seja aniquilado. O Killer manda um Zanshu Claw e corta a cabeça do espantalho. Mas o Hawkins, ele, por mais que ele fique nervoso com aquilo, ele diz, mas o Homem de Palha não vai morrer. Porque de acordo com a minha carta, que eu tirei a morte virada pra cima, ele vai reviver e vai voltar. E bom, mas se isso tudo tá acontecendo, eu quero ver a conclusão da batalha. E aí o Basil Hawkins fica nervosaço, porque ele tira a carta Torre. E o Basil Hawkins, ele é de dar pena em vários aspectos. Porque, primeiro, ingênuo ao dizer que não tem mais nenhum bonequinho de palha, né? Fazendo conexão com o Kid. Ele é um cara que, devido à sua habilidade de Akuma no Mi, creio ter enferrujado muito. É que nem o Manji do mangá A Lâmina do Imortal, que quando tem um braço decepado, ele pode colar, né, seu braço de volta, e aí ele vai enferrujando na arte da espada. Ele deixa, ele vacila mais, aí você vê muito, né, o braço dele voando, a perna, mas aí ele pega a perna, bota de novo. Então não é que o Hawkins possa colocar o braço de volta, mas já que ele tem essas conexões por conta do fruto dele, ele se sente muito seguro. E um terceiro aspecto de dar pena é que ele depende muito das informações, da interpretação que ele tem das cartas, né? Que até criaram hype na gente. Porque no final do capítulo a gente vai comentar, né, o significado dessa carta Torre e ela gera hype, né? Então, realmente, a leitura que o Hawkins faz das cartas é correta. Mas era melhor nem ver. Porque o psicológico dele foi afetado. Então, de repente, ele poderia fazer algo mais contra o Killer? Não sei. Mas, bom, o Hawkins, sério, é um dos personagens que mais me dá pena em One Piece depois do capítulo 1029. E aí, né, o Killer vem e corta ele definitivamente. Cortou o braço, cortou o Homem de Palha e cortou o próprio Basil Hawkins, velho. Que corte! Quando ele aparecer de novo, hein, vai estar com a cicatriz aqui da testa até o umbigo, velho. E aí, né, quando o Hawkins cai, a gente vê o significado, né, da carta Torre, enquanto o Oda vai fazendo recortes, voltando pro palco de batalha do Kid Law versus Big Mom, o Kid reerguido, e o significado da carta é a destruição de coisas antigas. Que coisas antigas são essas? Kaido e Big Mom. E ainda tem um outro significado oculto, um novo caminho que se abre. E esse novo caminho é a oportunidade para o Kid enfrentar a Big Mom. E o capítulo termina, né, com o Killer dizendo, só vai, parceiro. Baita capítulo, gente. Eu ainda prevejo que o Jazz Drake vai enfrentar o Apu. É uma outra batalha de supernovas, né? E aí depois sobram Queen, King, Big Mom e Kaido. Vamos ver, né? Pô, Kid e LOL levantaram do Mama Raid. Vão vencer a Big Mom. Pelo cansaço, mas vão vencer. E é louco, né? Porque, é 2 contra 1.
Não, velho, é 4 contra 2, que a Big Mom tá usando ali a Hera, o Prometheus, o Napoleon Bicorn, e eles têm, né, um livre-arbítrio. O Prometheus deu dano no Kid com o Stolen Fire, né? Bom, agora vocês sabem que a gente tem uma recompensa nova no Apoia-se, que você pode me mandar áudios comentando o capítulo, e a gente tem aquela casadinha de Elton Vinsmoke e Luiz Olinto dando seus pitacos. Você quer participar também? Quer mandar o seu áudio? Confere aí essa recompensa, que além de você participar, você fortalece muito o meu trabalho. Você gosta da minha dedicação, da capinha até a edição final, de toda a variedade de conteúdo? Então considera apoiar, beleza? Uma outra maneira até você fazer suas compras pelo nosso link da Amazon, que tá aí na descrição, beleza? Mas agora vamos ver o que é que essa duplinha do barulho tem a dizer sobre o capítulo 1029. Capítulo 1029 de One Piece, A Torre. Um excelente capítulo, eu daria nota 8,5 para ele. Temos a sequência da luta de Sanji versus Queen, onde Sanji está totalmente desestabilizado mentalmente devido ao despertar do seu fator sanguíneo. Sanji leva tiros de randoms aleatórios. Nunca que um cara que desviou de uma bala de Katakuri ia levar esse tipo de tiro. Mas só que notamos que ele fica mais irritado do que o normal. Na sequência temos Killer vs Hawks, numa excelente luta com ótimas cenas de ação, onde Hawks ele se mostra vilanesco e ressentido. E temos o nosso Killer fiel ao seu capitão, fiel aos seus princípios, finalizando a luta da forma que a maioria do fandom estava prevendo. E depois temos ela, a melhor Yonkou, Big Mom, com as melhores cenas de comédia, com as melhores cenas de ação. Excelente luta, Kid e Law versus Big Mom. As principais lutas estão acontecendo e brevemente vão ter um final. E os Yonkous vão cair. Podem anotar. Capítulo 1029 de One Piece, A Torre. Nesse capítulo o Oda foi genial e eu vou provar. Primeiro, sobre Sanji vs Queen, eu só tenho uma coisa a dizer. Arregou. Fez sentido? Fez, mas arregou. E a gente tem a luta do Killer versus o Hawkins, que foi muito legal. O Oda ele conseguiu dar, ao meu ver, mais personalidade ao Killer do que o próprio Kid. Pelo menos eu gostei muito de como o Killer se mostra super leal e se importando tanto, como os dois têm essa parceria, né? Ele se importa muito com o capitão e ele derrota o Hawkins de uma forma que o fandom já estava prevendo, mas foi legal mesmo assim. E sobre a genialidade do Oda, o Hawkins tirou as 2 cartas e ele não errou em nenhuma das cartas. Por quê? Quando ele tira a morte virada de cabeça para cima, ele diz que representa uma aniquilação, representa o fim rápido de uma vida, algo desse tipo. E isso, ele achou que se referia ao Killer, mas era, na verdade, voltado para ele mesmo, que na sequência é eliminado rápido pelo Killer, e depois ele tira a torre, que representa não só a virada da luta, como provavelmente como toda a batalha de Onigashima está virando para o lado dos aliados e vai virar para o lado da aliança, quando os Yonkous finalmente caírem. Eu gostei do ressentido do Elton se referindo ao Basil Hawkins. Mas velho, ele é um cara que tá arrependido. Se o Killer perguntou aquilo, é porque tá no subtexto do personagem. O Basil Hawkins, ele depende muito, né? Por isso que é digno de pena. Porque ele depende muito das cartas, do que ele vê. E claro, ele sentiu um medo tremendo, né? Ele não teve um espírito forte o suficiente, por isso foi quebrado. E gostei dos comentários do Luiz Olinto também, falando, né, da genialidade do Oda referente às cartas do Basil Hawkins. Na análise eu citei que realmente elas indicam a verdade, só que a aniquilação não era do Killer, né? Era a aniquilação do Basil Hawkins e tudo mais. A torre era pro Kid, né? Era pros aliados de uma maneira geral, né? O velho caindo, um novo caminho se abrindo. Mas por mais que o Oda tenha sido genial nessa parte das cartas, eu ainda acho que ele trabalhou mal o personagem Basil Hawkins, tomando como parâmetro o seu poder, suas estratégias de poder. Ou ele trabalhou bem, mas aí ele não desenvolveu o poder do Basil Hawkins em sua totalidade, né? A capacidade máxima de bonequinhos,
as condições, esse tipo de coisa. Vamos debater, vamos lá, conto com o comentário de vocês e até a próxima!